Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes na nossa roda de conversa. É um prazer recebê-los aqui na nona edição do Encontro da Saúde do Campus Realengo. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante e extremamente invisibilizado pela nossa sociedade, né? Vamos falar um pouco sobre maternidade. O nome da nossa roda de conversa é Diálogos entre Maternidade, Trabalho e Saúde e os Impactos da Pandemia. Para começar a conversa, vou trazer aqui um textinho que Meire preparou para a gente, né? Para se criar uma criança, se faz necessária uma tribo. A maternidade já é solitária em tempos típicos. Com a pandemia da Covid-19, muitos desafios foram colocados para todos nós como um todo, especialmente as mães. O que a pandemia te trouxe a pensar em isolamento e solidão materna? Trabalhar e estudar na pandemia com filhos. Quem apoia a mãe? Mães nascidas durante a pandemia, quais os desafios trazem para o maternar? Como amenizar tudo isso? Então, essa roda hoje é um convite para que todos, todas e todos possam refletir conosco sobre essas questões. A maternidade não é um tema que interessa só as mulheres, mas ele interessa a todos nós, enquanto sociedade, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui esse tema para a gente refletir. Eu sou Ana Maria Quintela, eu sou professora dos 3 cursos de graduação do Campus Realengo e também do curso técnico em agente comunitário de saúde. Sou mãe da Sucena, que hoje tem 3 anos, e vou chamar também para a nossa roda a Clara Ribeiro, que é estudante do curso de terapia ocupacional do nosso campus e é mãe do Cairu, e a Miriane Pires, que é professora do curso de farmácia e é mãe do Miguel e dos gêmeos Rafael e Gabriel. Meninas, bem-vindas. Obrigada por aceitarem o convite. A gente vai Legal. começar com a Clara, Miri, porque Clara vai precisar Sim, sair, porque tem estágio. Ela conseguiu fazer o remanejamento lá, mas tinha uma paciente importante que não conseguiu ser remarcada, então em algum momento ela vai precisar sair. Então a gente começa com ela, depois a gente segue para você, e aí a gente abre a roda um pouco para a gente conversar e poder trocar aqui um pouco sobre esse tema que é caro para nós. então, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. Eu fiquei muito feliz, assim, de ser recebida como uma pessoa referência para poder falar sobre isso nesse lado também de estudante, né, que também trabalha, né, então acaba sendo bem corrido. Como ela falou, consegui manejar um pouco o meu horário, né, então, assim, eu tô aqui, mas como a gente é mãe, a gente tem que manejar todo uma logística por trás da gente para poder conseguir fazer as atividades e estar presente nas atividades da vida, né, de modo geral. De vez em quando vocês devem ouvir ele gritando por aqui, que ele está com a minha mãe ali. E aí essas questões norteadoras, assim, me fez refletir um pouco, né, sobre tudo que eu venho passando. Para poder especificar um pouco mais sobre a minha história, assim, né? Eu entrei no curso em 2016. Então, quando eu estava no quinto período, mais ou menos assim, engravidei. E ali eu consegui identificar várias questões, assim, que foram me levando a um processo de me distanciar cada vez mais da academia e do mercado de trabalho de forma geral, né? Eu grávida tive muitas dificuldades, assim, com enjoo, passei mal, tive é, até alguns desmaios na rua, assim, então foi um processo bem complicado para mim. E como era tudo ainda muito presencial, né, a gente tinha que marcar ainda a presença de certa forma. E nem todos são bastante flexíveis nesse ponto, né? Todos digo de forma estrutural mesmo, né? As estruturas não são flexíveis. Então, as mães elas acabam sendo um pouco distanciadas, né? Digo mães, pessoas que geram de certa forma, né? Porque cuidam também do filho, até cuidadores, enfim, questões gerais que incluem o cuidado, né? Eu estava assim pensando muito antes de vir para cá, né? Como é que a gente pode falar desse cuidado? Porque é um cuidado ancestral, né? A gente carrega isso há tantos e tantos anos, e ainda assim a gente vê muita dificuldade da gente poder se incluir e estar presente
nesses espaços, né? Talvez eu esteja aqui porque é home office, né? A gente consegue ter um tempinho ali para se organizar, mas em questões mesmo presenciais é um pouco mais complicado. E aí, envolvendo a questão da pandemia, né? Eu tive o Cairu em fevereiro, então eu tive o parto na casa de parto mesmo em Realengo, então ele foi, ele cresceu, né? Ele nasceu ali no bairro, o que me deixa muito feliz, porque eu tenho um carinho enorme por Realengo. É, e logo após isso veio o isolamento social completo, né? Que tudo fechou e tudo. Entrei ali no puerpério já na minha caverna, assim, isolada completamente. E o que que isso me trouxe, né? Essa falta de rede de apoio no sentido, assim, porque a família costuma estar muito mais presente, né, nesse período da nossa vida. Mas como a gente entrou numa pandemia, eu não tive visitas. O Cairo nunca conseguiu conhecer meus amigos, por exemplo, né? São poucos os amigos que eu consegui que ele conhecesse, né? Assim, eu estivesse mais próximo. Mas por vídeo, né? Então, ele foi uma criança que ele tem 1 ano e 9 meses agora. Ele foi uma criança que cresceu muito distante, de forma geral, né? Ele não teve contatos. E isso vai gerar questões no futuro que a gente sabe, né? Uma das questões que estão gerando já é a questão do excesso de telas, né, em crianças, que está muito comum. As crianças estão vendo cada vez mais telas, até nós mesmos, né? Agora trabalhando, estudando com telas o tempo todo, e quanto isso vai afetar a gente, e principalmente eles, né? E aí, eu, como estudante, sabendo disso, também foi um desafio para eu poder me remanejar ali dentro de casa, para evitar ao máximo esse tipo de coisa, mas são coisas que vão acontecer porque estão no nosso cotidiano. Quando isso entra no nosso cotidiano, fica muito difícil da gente poder levar tudo para si e tentar remanejar da forma que a gente acha melhor, porque, de certa forma, nós somos cobradas a isso, né? Por serem mães. Então, essa falta de rede de apoio, assim, seria, acho que, o principal. Não só por não ter pessoas para agregar, mas o contexto que se situa. E o outro ponto mais, assim, crucial foi o medo e a angústia, assim, uma questão de ansiedade muito extrema por conta da pandemia. No início a gente não sabia muito bem o que que era, né, o tipo do vírus, se ia ter vacina ou não, então essa angústia, né, de não saber se a gente vai ter um futuro foi muito, muito ruim. E até pela questão de ainda não ter vacina, né? Se a vacina funcionaria em nós, adultos, e nas crianças, como que isso ficaria? Até porque a gente não tinha estudo suficiente para poder falar sobre a incidência em crianças, né? Só na questão ali mais hospitalar de internação. Então, assim, foi um período de muita ansiedade, muitos conflitos, sabe? E foi muito complicado, assim. O que eu me apeguei bastante ali nesse período de puerpério, que já é um período complicado, né? E muitas pessoas não entendem a dimensão do que é um puerpério, né? Assim, você sabe que tudo bem, é um pós-parto, que a pessoa tem pontos, né? Ali, ou não, levou pontos ou não, depende da situação. Mas é um processo muito complexo, né? E vem com uma carga emocional muito pesada. Então, a pandemia acho que intensificou cada vez mais isso e faltou espaço para poder abrir e compartilhar isso. E por isso que eu fiquei tão contente de poder estar aqui falando sobre isso, porque é um espaço para a gente poder trocar e abrir o que está acontecendo, né, entre as quatro paredes de mães, assim, porque a gente passa por muitas situações, né, e nem sempre a gente tem um espaço para poder compartilhar isso. E enquanto estudante, assim, eu percebo o quanto existem mães e mulheres e pessoas que cuidam de seus filhos, de forma geral, que queriam estar nesse espaço também, queriam estar no meu lugar, continuando estudando e continuando trabalhando, sabe? E eu só tenho esse espaço porque eu tenho pessoas comigo, sabe, que me dão apoio e suporte, mas, por exemplo, mães solo não conseguem sustentar o que eu tô tendo hoje, entende? E isso é um problema, é uma questão mesmo de da gente poder pensar em políticas públicas que incluam essas pessoas, até porque é direito delas estarem nesse espaço, né? Então, eu acho que, assim, de forma inicial, o que eu consigo pensar aqui na minha visão é um pouco sobre isso, assim.
E outro ponto também que eu anotei aqui, que me faz muito pensar sobre isso, são os estudos, né? Num contexto de pandemia, em que as pessoas ficaram mais vulneráveis, muitas foram internadas, precisam de suporte, o cuidado em si, ele teve um aumento, né, assim, de pessoas que cuidaram de outras pessoas, tanto porque ficaram doentes por conta da Covid, tanto porque estão vivendo algum luto, né, por conta do processo de adoecimento ou até mesmo de perda familiar, pessoas que engravidaram, pessoas que tiveram filhos, então, assim, o cuidado, ele está sendo muito evidente, né, e a gente percebe o quanto o cuidado, ele não é valorizado no sentido de não é investido financeiramente, né, porque a gente não tem aonde tirar esse cuidado. Não tem um espaço em que eu vou falar, olha, eu vou para lá porque você, isso aqui vai ter o cuidado que eu preciso nesse momento. A gente não tem. E aí é no coletivo com as pessoas que a gente vai trocando as informações. E querendo ou não, o dinheiro ele está no patamar principal da gente poder adquirir ferramentas para poder se manter. E enquanto estudante, eu percebo que o trabalho, ele precisa ficar em primeiro plano e os estudos em segundo, infelizmente, em muitas situações, né? Eu digo situações mais vulneráveis, assim, de que a gente não tem o que comer, não tem como falar, né? Por exemplo, aqui eu tô com o tablet do auxílio conectividade do IFRJ, né? Que eu consegui me inscrever, passei pelo processo, consegui adquirir o tablet e hoje eu estou usando aqui para falar com vocês. Mas se não tivesse isso, talvez eu não estaria aqui, talvez eu não estivesse ativa na faculdade, né? E o quanto isso é importante para a gente conseguir tá ainda compartilhando experiências, né? Eu conheço muitas meninas, assim, muitas mulheres especificamente, que passaram pelo processo de engravidar, não conseguiram manter a faculdade, e hoje eu converso com elas, eu vejo as redes sociais e tudo, mas que continuou aquele desejo de estar ali ativo e não conseguiu, né? Não conseguiu manter esse processo, tanto por questões de conectividade, por questões familiares, por questões financeiras. É um mundo muito complexo e muito mais intenso do que a gente imagina, né? E o último ponto assim, que eu queria só falar, porque eu fui anotando os pontos que me veio à mente, foi a questão da amamentação como um fator assim, crucial na defesa do organismo das crianças em questão ao Covid, sabe? No início a gente, assim, no início eu pesquisei bastante sobre amamentação, sofri muito porque a amamentação também não é um espaço em que não é divulgado, não é comentado, não é compartilhado, né? A gente não estuda sobre amamentação, essa é a verdade, né? Eu passei por tantos problemas na amamentação, quase todos, assim, menos candidíase, mas eu passei por todos praticamente. E isso me incomodou tanto que eu cheguei a fazer um curso de capacitação em amamentação, assim, para entender o que estava acontecendo e conseguir compartilhar com outras pessoas sobre isso, né? Porque é um assunto público, é um assunto geral, sabe? E que a gente não estuda, não se atenta. E por que que a gente não está se atentando? Se é um assunto geral e ancestral, né? A nossa vida inteira, na história da nossa humanidade, a gente fala sobre isso, a gente vive isso, né? E eu acho que é um assunto que tem um potencial muito bom, mas que às vezes não tem o despertar que realmente merece. E a Covid me trouxe muito esse despertar também, né? Pela questão da falta de vacinação em crianças, né? Até para uma questão ética de estudo com crianças e bebês. E a amamentação veio como uma vacinação, né, para a criança. E eu me senti muito mais segura, assim, quando eu consegui me vacinar e amamentar o Cairu, né, que é o momento até hoje. Então, assim, a questão de ver familiares, né, porque às vezes a gente não, na maioria das vezes, né, quando eu vou estudar ou trabalhar, eu não posso ficar com ele tem que ficar com alguém. E nem sempre esse alguém vai ter a mesma prática de cuidado que você, né, e também é um desafio. Mas eu vou encontrar ele, eu vou ali só na padaria e vou voltar, sabe? Às vezes me incomodava muito, assim, mas ele não é vacinado. Mas, sabe, eu também tenho que estudar, tenho que também trabalhar, e aí? E a amamentação me trouxe essa segurança, assim, de tipo, tá, mas eu tô amamentando ele, né? E eu também dou leite para o Instituto Fernandes Figueira, né? E também é uma oportunidade de eu estar compartilhando e protegendo outras crianças através da amamentação. Então, assim, acho que tem
tanta coisa que envolve a maternidade, a amamentação, e nesse contexto de pandemia, assim, eu acho que teve um impulso muito grande, né, da gente poder tirar o que está de dentro para poder colocar para fora, né, assim, de dentro, digo, dentro de casa, né. Muitas mães e cuidadoras ficam dentro de casa, não conseguem acessar os locais, e agora a gente está conseguindo, aos poucos, acessar esses locais por forma virtual mesmo, né. Eu acho que é um pouco disso, assim, que não sei se ficou meio bagunçado, mas é o que eu tenho vivido e foi os pontos principais que eu consegui falar. Mas maternidade é um assunto tão amplo que acho que não cabe numa roda só, né? Tem tanta coisa para falar. Clara, obrigada. Foi ótimo te ouvir. Acho que você trouxe algumas das interfaces, né, quando a gente vai falar de maternidade, porque é isso, né? São muitos pontos de análise que a gente olha, né? Mas acho que você trouxe coisas importantes para a gente poder refletir, né? Assim, uma das coisas que você fala, né, em relação a essa tarefa do cuidado, né? Assim, que é uma tarefa que ninguém enxerga, né? Assim, a gente tem já algumas pessoas que têm falado, por exemplo, sobre a economia do cuidado, né? E que ela é sustentada, na sua maioria, pelas mulheres, né? Que incluem as mães, as profissionais de saúde, que na sua maioria são mulheres, né? O nosso campus, se a gente. Eu É, não tenho dados aqui, mas se a gente faz uma olhada lá para o campus Realengo, naquele momento do almoço, que está todo mundo circulando, a maioria das pessoas que estão ali são mulheres, né? É um sim. campus que tem, né, que tem a formação voltada para a saúde, então acho que isso ajuda um pouco a gente a pensar, né, o quanto que a gente olha também para o nosso campus, né, e para as nossas profissões, e o quanto que a gente não fala sobre isso, né. Enfim, adorei te ouvir, adorei ouvir suas experiências e suas reflexões. Vamos passar para a Consigo ficar Mary. até mais um pouquinho aqui. Vou ficar Tá, ouvindo aqui e depois eu saio. tá, vai saindo, depois você sai disfarçada, que a gente sabe É, que você tem seu compromisso. Para quem está aqui ouvindo com a gente também, assim, a gente não está aqui num formato de mesa, não, tá, gente? Assim, é um formato de roda, então, assim, a gente vai ter Mary e Clara falando, eu vou trazer também alguns pontos que eu deixei anotado, mas a ideia é que a gente possa fazer uma troca mesmo aqui sobre as experiências e sobre as reflexões, né? Que daqui também a gente possa pensar em possibilidades, né? Não só para o campus Realengo, mas para a nossa sociedade de uma maneira geral, como que a gente pode se colocar como sujeito nessa sociedade, né, para pensar a maternidade de outra forma, né? Mary, contigo. Ainda estou extasiada com suas falas, Clara. Eu quero te agradecer muito. Acho que você viu pela minha carinha assim, né? Eu sou assim muito entusiasta, né, desse assunto e de tudo que envolve, porque assim eu penso que tudo que vai acontecendo com a gente, assim, eu vou trazer, gente, assim, pensamentos e reflexões, assim como a Clara, são coisas muito pessoais, tá? Então, acho que a gente está aqui para compartilhar nossas visões, né? Então, eu penso que tudo que vai passando, que a gente vai vivendo, são transformações, são experienciações, né? Vamos dizer assim. Então, para mim, a maternidade ela foi um divisor de águas. Eu acho que isso acontece para muitas mulheres, né? Um divisor de águas no sentido assim de enxergar as alegrias e as mazelas que as mulheres passam. Então, tem até uma frase assim que a gente escuta muito, se você não era feminista, quando você se torna mãe, o feminismo bate a sua porta, sabe? E aí a gente começa a entender o real conceito de sororidade, sabe? Porque a gente vai vendo que não acontece só comigo, que a dificuldade que você passou, Clara, é compartilhada por muitas mulheres. Só que a gente vive numa sociedade patriarcal, em que esse cuidado ele é imposto à mulher, assim como a maternidade compulsória, e também já dá uma outra mundo aí para a gente conversar. A mulher, ele tem o interesse da mulher sempre estar ocupada, né?
e ocupada com outras coisas, né? É a famosa carga mental também, né? Então, assim, ocupada com tudo que envolve não só o cuidado da criança, mas o cuidado da casa, de tudo. E essa mulher agora, ela também trabalha, né? Ela também é mãe, ela também é cuidadora, ela, enfim, né? Então, a gente tem toda uma coisa assim de cobra uma super mãe, cobra uma super trabalhadora, vamos dizer, no mundo externo, né? Uma super profissional, a casa tem que estar impecável, aí ainda vem aquele discurso misógino, machista, de que senão o teu companheiro ou companheira vai procurar outra pessoa na rua, e você tem que, se você não der conta em casa, né? Então, assim, administrar tudo isso, então, quem cuida da mãe? Quem cuida da gente? Né? Traz essa carga toda. Então, eu fui mãe a primeira vez com 36 anos, antes da pandemia. E eu fui mãe de novo, quem cuida de quem cuida, é isso mesmo, Denise. E eu fui mãe de novo na pandemia. Então, assim, te falar que a rede de apoio, mesmo sem pandemia, as pessoas somem. As antigas amizades de balada, aquelas que você... Vamos sair... agora ela tem filho e não vai poder ir, né? Então, você começa a ter a exclusão materna. E aí, de início, isso te afunda muito. Te afunda. Porque você fica, meu Deus, né? E aí eu vou trazer a minha experiência. Você faz novas amizades. Você se integra a outros grupos, a pessoas, aí você começa a formar uma bolha e uma rede tão linda que ela ultrapassa fronteiras. E com a pandemia, isso ficou mais assim, virtual, sabe? Então, eu que tinha um grupo de apoio pós-parto, eu tenho agora, meu Deus do céu, eu tenho que dar conta de um monte de grupos pós-parto que eu vou participando, que eu faço porque eu gosto, que eu gosto de ajudar, sabe? Então, e agora no mundo gemelar, quando você acha que já sabe tudo, vem a vida aí. Então, assim, mais uma reflexão. A gente estuda para tudo. Para ser TO, para ser físio, para ser farmacêutico. A gente estuda para tudo. E por que a gente não estuda para o ofício mais importante, que é botar gente no mundo? Que é criar novas pessoas, pessoas incríveis, que é o que a gente faz em casa. E é um trabalho invisível e desvalorizado. É o trabalho mais desvalorizado que tem. Sabe? Criar pessoas. Você pode criar um monstro, você pode criar um machista, mas você pode criar uma pessoa incrível. E para isso a gente tem que lidar com os nossos demônios. E com a criação que a gente teve, muitas vezes foi uma criação violenta. Você tem que desmistificar o tempo todo, né? Então, olha, você tem que trabalhar fora, você tem que estudar muito para ser cuidadora, para criar uma criança, porque não é instinto. Amamentar não é instinto. A família inteira, a gente vive numa cultura do desmame. A cultura do desmame, ela interessa ao patriarcado. Eu vou tirar essa criança dessa mulher para ela ficar disponível para mim na cama, para casa, para minha comida, para trabalhar fora. Não é? Então, isso é o que? A sociedade que a gente está imersa. E aí, algumas pessoas decidem remar contra a maré. Como você, claro. Né? Então, assim, eu vejo que a pandemia ela trouxe várias reflexões. Primeiro, a gente lidar conosco, porque a gente fugia muito. E o trabalho invadiu a nossa casa. Ainda há pouco eu tinha aqui meu gêmeo berrando. Daqui a pouco vai surgir alguém aqui. Né? A casa fica assim. Então, assim, primeiro que
o trabalho invade a nossa casa. E como lidar com isso tudo? O que eu faço com 3 crianças na minha casa? Sem escola, porque a escola é a rede de apoio de muita gente. As escolas fecharam e deram banana, assim, ó. E aí? Teve mãe indo entregar, que eu conheço, indo entregar a filha para o conselho tutelar, que ela não tinha com quem deixar, porque a mãe dela era paciente mental, fazia abuso na filha. E ela foi, pelo amor de Deus, eu preciso entregar porque eu não tenho com quem deixar. E se eu não trabalhar, eu não pago meu aluguel, a gente vai para a rua. Então, assim, existem as nossas realidades de privilégio, existem várias realidades, sabe? Exato, muita criança depende da escola para se alimentar. É isso. Então, assim, a escola, a creche, ela é uma grande rede de apoio. E esse ano, o tema da campanha da amamentação foi isso. Quem apoia? Quem é a rede de apoio? Seja a rede de apoio, né? E a gente, o tempo todo, né, principalmente mães jovens, né? Clara deve ter passado muito por isso, é sabotada o tempo todo. É desacreditada do seu corpo, é desacreditada da sua capacidade de nutrir, é desacreditada da sua capacidade de criar, porque na minha época foi assim, eu dei isso assim, assim, e vocês estão vivos aí até hoje. Mas olha, Meriane é conhecida pela maternidade real, é aquela que fala a realidade e fala na lata. Eu sou assim, gente. E aí eu viro para a pessoa, então a intenção era matar, né? Mas aí você foi mal sucedida, não conseguiu, né? Porque sobreviveu, é isso? Então, assim, a gente que decide estudar, que decide ler, que decide pegar informação, que decide remar contra a maré, é paulada. É paulada o tempo todo, né? Então, eu pensei, quando a Ana me convidou, eu pensei, assim, nessas questões, né? O que a gente pode fazer? O que se pode fazer com isso, né? O que no momento eu consigo fazer? Então, a minha resposta é: no momento eu consigo dar apoio virtual. Eu abro, às vezes, a gente que amamenta, a gente não tem hora. Então, tem também uma frase que eu falo para as mães dos meus grupos, eu falo assim, ela é filosófica um pouco. Você tá lá sentindo solitária de madrugada, com seu filho às vezes chorando, tentando consolar e tudo mais. Não pensa que você tá sozinho, sabe? Quando você olha para o céu, mira. Mary deve ter perdido a conexão. Acho que sim, daqui a pouco ela deve voltar. Vamos guardar mais um pouquinho, daqui a pouco Mary volta. Tô falando aqui com ela, acho que ela. Eu tava falando com a Mary aqui, que ela falou que faltou luz lá. Ela falou que vai tentar se ela consegue entrar pelo celular. Se ela não conseguir, eu começo a minha fala e aí depois ela tá chovendo por aí aqui em Niterói ainda não começou. Quer dizer, já choveu, mas foi fraco. É, eu vou começando então algumas coisas que eu tinha pensado, e aí se a Mary conseguir voltar, ela retoma. É,
eu acho que assim, eu separei algumas coisas aqui para trazer, assim, algumas de um pouco. Ah, voltou, Mary. Oi, gente. Faltou luz, tá uma chuvarada aqui, e faltou luz aqui em casa e perdi a conexão. Eu nem sei aonde eu parei, gente. Eu fiquei tanto tempo falando com tudo desligado. Você estava falando do momento, né, de quando você apoia outras mães nos grupos que você faz parte, né, quando está lá naquele momento da madrugada, né, que a gente acorda e Isso, acha que a gente está sozinha, né? isso. Então, assim, a gente acha sempre que está sozinha, que sempre está acontecendo só com a gente. E quando você se conecta a outras mulheres, mães, né, você começa a ver que tá todo mundo passando por isso em maior ou menor intensidade. E aí a gente vai compartilhando experiências e apoiando umas às outras e seguindo juntas, né? Então, sim, isso. Então parei aí, né? Então, quando você tá lá no desespero, ou então naquelas mamadas intermináveis, principalmente bebê recém-nascido, né, que fica lá 1, 2, 3 horas plugado, você olha para o céu, fixa numa estrela e você pensa que tem outras mães fazendo exatamente a mesma coisa. Estão exaustas, estão pensando em desistir todos os dias. Você olha para aquela estrela e você fixa, e ali vocês estão todas olhando para o céu conectadas, sabe? Conectadas umas às outras. Então, assim, é para dizer que nós não estamos sós. A maternidade, ela não precisa ser solitária. Por mais que às vezes a gente não tenha alguém presente o tempo todo do seu lado ali, a rede virtual, ela também pode ser muito acolhedora, sabe? Muito mesmo. Então, enfim, tem tanta coisa para falar e acho que a gente quer abrir também, quero escutar outras pessoas, quero, enfim, sem seu. Maravilhoso, Mary, eu acho que é isso, né? Você trouxe uma fala assim de encorajamento, né? Acho que é isso, né? Acho que quando a gente está junto, né? Mesmo que virtualmente, né? Acho que é um pouco a gente não se sente só, né? Porque a maternidade faz isso, ser mulher faz isso, né? E a gente faz isso com outras mulheres, né? E aí depois, em algum momento, a gente vai se dando conta disso, né? Vou aqui trazer algumas coisas muito brevemente para a gente poder também, para poder jogar aqui na roda para a gente conversar, né? Acho que assim como Mary, assim, depois que eu fui mãe, muita coisa mudou, assim, né? A minha perspectiva de mundo mudou muito, né? Desde que engravidei, na verdade, né? Desde que eu comecei a gestar, né? Que acho que é isso, né? São processos de muitas transformações, né? Para quem se permite também se conectar e se transformar, né? Se encontrar aí um pouco com essa ancestralidade nossa, né? E aí, algumas coisas que eu já tenho estudado, né? Esse tema tem me interessado muito, tem sido um tema de estudo para mim, então tenho lido algumas coisas, né? E aí acho que um pouco do que a Clara trouxe, né, pela perspectiva dela de estudante, trabalhadora, né? Então, esse momento aí que a gente vive até hoje, né, de pandemia, né, e que em alguma medida a gente, né, algumas pessoas ainda estão preservando aí o distanciamento social, né? As desigualdades de gênero, elas ficaram totalmente escancaradas, né? E aí, eu achei que o meu material, né, que vai trazer aí uma definição sobre a economia do cuidado, né? Que são as atividades empenhadas por pessoas que prestam serviços com vistas a satisfazer as necessidades físicas ou psicológicas de terceiros, né? E aí, eu acho que é importante fazer um destaque quando a gente está falando de economia de cuidado, né? Que são as ocupações que são invisíveis para o mercado de trabalho capitalista, né? Que é o trabalho doméstico e ser mãe, né? E muitas vezes ser mãe, a gente é mãe, faz o trabalho doméstico, ainda trabalha, né, fora de casa com um trabalho economicamente remunerado, né?
enfim, uma série de outras questões. Então, acho que é importante olhar para isso, né? E aí a ONU Mulheres, por exemplo, vai dizer que a gente tem 70% da força de trabalho da área de saúde em todo o mundo com mulheres, composta por mulheres. Veja, né, que grupo importante que a gente representa, né, e o quanto que a gente ainda precisa ficar dizendo é, uma coisa que é básica, né, assim. Então, acho que é importante a gente poder falar um pouco disso, né? E acho que uma outra frente que eu tenho encampado, né? E Meire chegou junto comigo recentemente, né? É um grupo de mulheres servidoras e mães do IFRJ, né? Ele chama Mães Criaturas Invisíveis. Eu entrei nesse grupo recentemente, no início desse ano. Foi um grupo que fez uma carta, né, a partir de um evento lá de algumas mulheres mães do campus de Volta Redonda. Essa carta circulou pelas redes do Instituto, né, pelos nossos e-mails institucionais, enfim. Essa carta deu uma circulada, a partir daí eu falei, gente, preciso entrar nesse grupo, preciso conhecer um pouco essas histórias dessas outras mulheres, né? Eu já tinha outros grupos, mas queria entender um pouco como é que era isso no nosso local de trabalho, né? No meu local de trabalho, que é o IFRJ, né? Já vinha conversando muito com isso com a Mary desde que engravidei, né? A gente conversava muito, trocava muitas reflexões, impressões, né? Tentando na minha cabeça, ansiosa, construir como é que ia ser quando eu voltasse a trabalhar, né? Assim, como é que eu vou fazer para voltar a trabalhar, minha filha, onde que eu deixo, como que eu faço, né? O sufoco, né, de Mary poder com o Miguel lá no campus, porque o Miguel não estava na escola ainda, amamentando, dando aula, né, milhares de olhares, e aí não só para Mary, mas para várias outras estudantes que levavam seus filhos, né, porque não tinham com quem deixar, né, porque isso é uma realidade, né, muitas vezes a gente deixa os nossos filhos com outras mulheres que precisam deixar seus filhos com outras mulheres, né, então, acho que são coisas aqui que eu queria trazer para a gente pensar, né? Então, por exemplo, essa semana está acontecendo, né, um evento do Parenting Science, que é um grupo que tem pensado um pouco as questões de parentalidade, né? Hoje, inclusive, a mesa que está acontecendo neste mesmo momento é para falar sobre mães universitárias. Assim que estiver disponível, vou compartilhar, né, o vídeo, vou compartilhar, porque acho que é, se a gente, como servidora, se a gente sofre isso, né? Imagina as estudantes universitárias, né? Como sofrem isso, né? Porque são milhares de outras pressões que a gente percebe, por exemplo, lá dos nossos colegas, né? Então, por exemplo, o Parent Science fez uma pesquisa no ano passado, né? Só em relação à produtividade acadêmica dos docentes no ensino superior, né? 8% das mulheres estavam conseguindo trabalhar remotamente, ao passo que 18,3% dos homens estavam trabalhando. Desse dado, né, se a gente vai fazer um recorte interseccional, por exemplo, né, 10,% dessas mulheres que estavam conseguindo trabalhar, né, que não estavam conseguindo trabalhar são negras, e 11,5% dessas que estavam conseguindo, aliás, trabalhar, 10,6% são negras, 11,5% são brancas, né? Então, a gente precisa também olhar para isso, né? Maternidade para as mulheres brancas é uma, maternidade para as mulheres pretas é outra, né? A maternidade solo é outra, a maternidade para as mães adotantes é outra, né? Então, esses dados, assim, que são alguns, né, que surgiram aí dessa pesquisa do Parent, né, vão dizer um pouco o quanto que o espaço da academia, e aí, para quem trabalha nela e para quem estuda nela, né, ao longo da história, tem se confirmado enquanto um espaço composto por homens brancos e que segue ignorando as demandas que são prioritariamente femininas, né? Então, acho que a gente precisa olhar para isso, né? E aí esse grupo, né, do IFRJ, né, o Mães Criaturas Invisíveis, tem feito alguns movimentos importantes, né, no Instituto, de provocar um pouco isso, né, para pensar. Então, o grupo começa a pensar a partir de uma das mães do grupo, que adotou 3 crianças e não conseguiu tirar licença maternidade, porque não tem isso garantido na lei. Então, ela consegue, num arranjo feito com a direção do campus, para que ela pudesse tirar, assim, ela conseguiu tirar 30 dias, emendou com as férias e mais um carnaval e tal. E aí ela conseguiu estar com os 3 filhos que ela adotou, né? Como se adotar fosse ser menos mãe,
né? Então ela fala da dificuldade que foi, né, do marido dela que não conseguiu tirar licença paternidade, por exemplo. Então, quando a gente fala de maternidade, a gente não fala só das mães, né? Acho que é importante quando a gente fala de parentalidade, né, que é onde a gente vai falar desse universo completo, né? E de uma outra mãe também que é, é, foi tomar posse, faltando um mês para acabar a licença maternidade dela do outro trabalho, né? E aí ela não teve a garantia dos 6 meses que a gente tem no Instituto, então ela com 4 meses ela retorna ao trabalho, morando no Rio, trabalhando em Volta Redonda, tentando amamentar, né? Então, quando a gente, né, quando Clara fala da amamentação, né, e Mary fala da amamentação, né, é, esse mercado de trabalho capitalista, que é patriarcal, né, ele nos tira isso, né? Quando a gente fala de cultura de desmame, a gente está falando disso, né? De um mercado de trabalho que não permite que as mulheres possam seguir amamentando até quando elas desejam, né? Então, muitas mulheres acabam desmamando seus filhos porque precisam voltar a trabalhar, não tem onde armazenar, não tem como ordenhar, né? Enfim, uma série de questões que aparecem por aí, que muitas de nós que estamos aqui, né? A gente tem aqui outras mães, né, que retornaram para o trabalho recentemente, né? Então, assim, Naila vivenciou um pouco isso, né? Mari, quando ia voltar, Mariana veio pandemia, né? Raquel, enfim, ainda não venciaram isso, mas, né, Mary, por exemplo, passou por isso comigo há muito tempo, né? Onde a gente ordenha no campus Realengo, por exemplo, né? E não só em Realengo, mas em todos os outros campos do IFRJ, porque aí nesse grupo a gente vai descobrir isso. A gente não tem onde armazenar, a gente não tem um lugar para poder fazer isso, né? E aí a gente precisa contar com a compreensão, uma chave de um banheiro, uma sala para entrar num lugar e conseguir tirar o leite, para conseguir manter a amamentação, né? A gente volta ao trabalho e aí a gente simplesmente volta, né? Assim, eu voltei ao trabalho e entrei na sala de aula, de onde parou. Então saiu a minha substituta num dia, eu entrei no outro e entrei, né? Fui lá pegando, né? Entrei no trem, né? Em direção à central, no direto, sem saber direito onde eu estava, né? Então a gente também não tem nenhuma política de apoio às mulheres mães. Então esse grupo tem pensado bastante sobre isso, né? Para poder pensar as políticas do Instituto em relação a isso, né? Esse grupo, a gente conseguiu, nesse edital recente, né, de pesquisa, extensão e inovação, né, uma análise de mérito diferenciada, né, para os professores que estavam pleiteando, que foram mães e que tiveram licença maternidade nos últimos anos, que vem de uma conquista, né, pelo Parenting Science, que consegue incluir isso no currículo Lattes, por exemplo, né, a maternidade, então você coloca lá sua licença maternidade. Então, enfim, só alguns dados, assim, de algumas informações e mais um pouco atravessado pela minha vivência, né, que eu acho que é isso que nos une aqui nesse espaço, né, e para a gente poder dizer o quanto que isso é importante para a formação, né, dos nossos estudantes. Tem algumas estudantes aqui, né, o quanto que é importante pensar sobre isso, né, que a gente vai ter a gente vai ter colegas mães, amigas mães, né, talvez os nossos, né, talvez algumas das estudantes aqui, os pais ainda vão ser pais, né, são jovens, então ainda vão ser pais e vão ter irmãos e vão vivenciar isso, então, enfim, coisas que eu queria trazer aqui para a roda, que eu acho que são importantes para a gente poder ir discutindo. Enfim, é isso. Clara levantou a mão, acho que Naila também eu vi que ela tinha levantado, mas eu estou vendo que tem vários comentários no chat. Mary, se quiser, por exemplo, ler um pouco, porque eu não consegui acompanhar, me perdi nos comentários. Eu ia só me despedir mesmo, porque eu vou precisar ir para o atendimento agora. E queria muito ficar aqui até, porque é um assunto que rende muito, né? É muito complexo. Então, isso eu acho que é um despertar, assim, para a gente poder instigar mais esse debate. Quero agradecer muito, muito o convite de vocês, assim. Estou disponível para qualquer situação que venha acontecer, qualquer questão que vocês queiram estar debatendo, compartilhando, até para quem está ouvindo também, quem está presente aqui. Se quiser me chamar no Instagram, é Clara Ribeiro. E é isso, a gente está junto aí para o que daí vier. Um beijo, gente. Beijo, Clara, Clara. beijo. Muito, muito obrigada, adorei. Adorei ter você Vou te aqui, seguir que já. bom. Obrigada.
Tchau, tchau. Leda. Posso ler um pouquinho aqui? Ai, vai lendo, Mary, aí depois Então, a Leda olha, fala. a Denise, ela fez várias contribuições. Ela bota assim: acho que o mais libertador é encontrar um grupo de apoio onde só se falam verdades, né? É verdade, Denise, porque muita gente tem que mostrar o fantástico mundo de Bob, né? O mundo perfeito, o comercial de margarina, né? Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Dorme a noite inteira no berço, sempre dormiu. Nossa, não faz nenhuma malcriação, não dá um pio. Não, maravilhoso. Eu trabalho 24/7, a criança dorme, sim, nem preciso, nem, sabe? Então é isso, sabe? A culpa materna, né? Atravessada pela mentira materna. Isso acontece muito e muito por conta da sociedade que a gente vive, tá? Aí depois a Clara, ela falou aqui que a rede virtual para ela foi essencial. A Ana, ela fala que me sentia incompreendida muitas vezes dentro da graduação e ver este debate aqui me conforta. Mariana, oi gente, boa tarde, que alegria esse debate. A Denise, sim, a maternidade para a mulher preta é outra, independente de classe social desta mulher preta. Verdade. Muito. A Alexandra, quando falou sobre a adoção, ela fala, me representa. A adoção também é maternidade, menos discutida e menos respeitada como maternidade real. Total. A Clara fala, meu marido sofreu muitos impedimentos no processo de pós-parto. É mais lucrativo vender desmame do que dar acessibilidade integral. Sim, a indústria vende o leite hoje para vender remédio depois. É lucrativo, sim, de um modo geral, não só para a indústria farmacêutica. Como se aí a letra fala quando foi a questão de se esconder no campus, né, para ordenhar, para cuidar do bebê, enfim, é como se fosse uma fugitiva, é triste. Eu não passei por isso, mas passei a ter outro olhar vendo a Mary com o Miguel no campus. Quando eu retornei da minha licença maternidade, eu levei meu filho, amarrei ele no pano e dei aula com ele. E eu fui chamada, inclusive, na direção por denúncia por amamentar meu filho no campus. Aí já é outra história. Muitos não entendem o processo de extração de leite, que também é complexo, envolve estímulo hormonal e organização emocional. A Naila fala uma coisa também muito, muito recorrente. Tem uma lógica bizarra no retorno ao trabalho, que é uma certa punição dos colegas, com discursos do tipo, mas foi você que escolheu a maternidade, ninguém tem nada a ver com isso, sofrido. Muitas mulheres retornam da licença e um tempo depois são desligadas das empresas. Muitas na entrevista já são cortadas por serem mães. Acham que a licença maternidade é uma espécie de férias e você está à toa sem fazer nada, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. A Mariana vem e falou assim, em um instituto, especialmente em um campus como o nosso, com tantas mulheres mães, temos zero apoio institucional para acolhimento dessas demandas. Realmente, há muito caminho a seguir. E aí, pronto. Acho que é isso. Obrigada pelo relato. É isso, gente. Acho que foi Leda que levantou a mão primeiro. Você viu a fila? Eu acho que tem uma outra pessoa, Ana Silva e Carla Ana? Cristina, estão na minha frente. Eu não vi a fila, não fiz fila. Não, Leda, eu levantei por último, pode falar. Ah, tá. Eu queria, assim, dar 3 relatos e fazer alguns comentários, mas eu vou fechar minha câmera e vou colocar aqui uma outra imagem, tá? Porque são 3 relatos que passaram comigo em 3 momentos diferentes. Um, quando eu fui grávida no final da graduação. Outra, quando eu fui criança e era levada para a faculdade pela minha mãe. E outro, eu já sendo docente com um filho de alunas.
tá? Então, não sei se eu vou conseguir projetar uma imagem que eu achei, e que eu queria deixar essa imagem enquanto eu falo, não o meu vídeo, porque eu acho que a gente está conversando sobre maternidade, a maternidade ela junta muito razão e emoção, né? Então, eu vou ver se eu consigo fazer a projeção dessa imagem. Espera aí. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, apareceu. Então, eu vou deixar aí, no final eu explico o que significa essa imagem, tá? Bom, eu acho que eu vou pela cronologia, vou falar um pouco da minha experiência de aluna, de filha, de uma aluna que fazia licenciatura em ciências na UERJ, na época da ditadura, tá? A minha mãe, ela fez licenciatura na UERJ entre 76 e ela se formou no início dos anos 80. E, assim, naquela época, a minha mãe, eu sou a filha mais nova, né? Ainda era casada, e ela não tinha muito incentivo, não tinha esse tal do apoio, né? Dessa rede de apoio. Era outra época, as pessoas pensavam diferente. Então, ela se via obrigada a me levar, porque eu era mais nova, os outros mais velhos, assim, já conseguiam se virar sozinhos em casa. E, inclusive, ela não teve o apoio da mãe dela, né? A minha falecida avó, que era uma pessoa que já estava aposentada e estava em casa, ela era uma pessoa que achava que a minha mãe não tinha que estudar, não. Ela tinha que se dedicar a cuidar dos filhos, do marido e etc. e tal, enfim. Então, minha mãe ela não tinha assim, muita opção e ela acabava me levando para a faculdade, né? E eu falei rapidinho com a Mary, com a Ana, né? Contei rapidinho essa história lá no grupo do Zap. Aí ela me pediu para trazer essa história, mas aí eu vou colocar uns outros detalhes interessantes também. Então, eu me lembro assim, de muitas aulas que eu assisti com ela, eu devia ter, sei lá, por volta de 10. Foi entre os meus 8 e 12 anos, né? Então, aquela idade que criança é curiosa pra caramba, né? Então, eu me lembro que eu ia lá na UERJ, eu via aquela construção daquele prédio, o esqueletão da UERJ, né? Na época ainda não estava pronto. E teve uma aula de laboratório que ela foi me levar, porque ela não tinha com quem deixar, que era uma aula de química. E eu me lembro até o nome do professor. O nome do professor era Domingos Cachineiro, que era assim o terror, o professor de química para aquela turma de biologia, o cara era o terror, né? Então minha mãe chegou lá com uma criança pela mão, é claro que o professor falou que a criança não podia entrar no laboratório, que era uma aula prática, né, que ia mexer com coisas perigosas, explicou tudo, etc e tal. E falou que, olha, ela precisa ter os equipamentos de proteção, não pode entrar sem jaleco, etc e tal. Minha mãe não falou nada, perdeu a aula, voltou para casa. E aí ela improvisou um jaleco para mim, que quem é das antigas, né? Eu e meus irmãos mais velhos, nós estudávamos numa escola municipal e o uniforme naquela época era uma blusa branca, de tergal branca, com botão na frente, que é muito parecido com o jaleco. Então ela pegou uma blusa do meu irmão mais velho, bem maior do que eu, né? Tirou o bolso, ela improvisou lá um jaleco para mim, colocou um tênis conga, colocou uma calça comprida, e ela foi lá tentar novamente assistir a aula, né? O cara deixou. Então, o cara deixou, né? Desde que, né, explicou, né, falou para minha mãe ter todos os cuidados, e eu assisti aquela prática, fiquei maravilhada com aquilo. Aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque eu fiquei encantada com aquilo que a minha mãe estudava. Eu achava a minha mãe a mulher mais inteligente do mundo, é a minha mãe. Gente, olha, vocês não têm ideia do que é um nível de admiração de um filho que vê a mãe fazer um negócio desse. Né? Falei assim, nossa, minha mãe é a mulher mais inteligente do mundo, não sei o que lá. Aí assisti tudo, prestei atenção, entendi até um nível que uma criança conseguiria entender daquela parafernália toda, mas prestei muita atenção, levei um caderninho, fiz desenho e tudo mais. Aí, no final da aula, ele virou e falou assim, olha, vocês, na aula que vem, vocês têm que entregar o relatório. Não pode deixar de entregar o relatório. Eu fui para casa com aquilo na cabeça, eu fiz a minha mãe comprar um papel ao máximo, eu fiz um relatório, fiz desenho de bico de Bunsen, de tudo. E na outra semana estava lá eu com o meu papelzinho, papel ao máximo lá com o relatório pronto, e entreguei para o professor. E pior que o cara era tido assim como o Caxias, o perverso, aquele professor carrasco, impenetrável,
né? Passou o tempo. Na outra aula, ele foi entregar o relatório para a turma. E aí, dando aquelas broncas, né, que aqueles professores bem caxias costumam dar na turma, né, ainda virou sacolejando o meu relatóriozinho na mão, falando assim, olha só uma pessoa da turma conseguiu tirar nota 10, e é a Leda, que não sei o quê. Então, assim, aquela situação toda, o incentivo, o acolhimento do professor numa época improvável, por uma pessoa improvável, aquilo me tocou de uma maneira assim muito especial, né? Então, esse é o relato que eu queria dar, que está da minha experiência como filha de uma aluna de graduação que passou por várias dificuldades. Se vocês passam por dificuldades hoje em dia, imagina o que era uma dificuldade para uma aluna na época da ditadura, minha gente, nos anos 70, né? Então, assim, e ela recebeu esse acolhimento de uma pessoa que ela jamais imaginaria que poderia fazer diferença na filha dela posteriormente, né? Então, esse é o meu relato de filha de aluna. Agora, anos depois, eu já, com várias influências, não só do Caxineiro, mas óbvio, né, o professor, ele faz muita diferença na vida da gente, eu acabei escolhendo por fazer farmácia. E no final do curso da minha graduação de farmácia, eu fiquei grávida, né? E naquela época, era 1989, não existia internet, não existia essa facilidade de comunicação, de canais de comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Quando eu me vi grávida, né, e eu era mãe solteira, no caso, né, eu não tinha nenhuma rede de apoio de um casamento, né, tudo, né, não tinha isso, eu ia ser mãe solteira. Então, eu estava, assim, praticamente sozinha no mundo, né? E eu vendo as experiências das minhas colegas que engravidavam na época, o que acontecia com elas? Elas trancavam a graduação e não voltavam mais. Eu não consigo ter notícia das minhas colegas que ficaram grávidas durante a graduação, junto comigo, né? E que tenham conseguido se formar. As que conseguiram se formar, elas tiveram que se casar e tiveram filhos depois. Mas naquela época já existia a questão de regime especial de curso para alunas grávidas. E aí vai um recado, tá? Que eu sempre falo para os meus alunos, vou falar para as alunas que estão aqui, que regulamento é chato de ler, mas é lá que está o nosso direito. Se a gente não busca a informação, vejam bem, os direitos que temos, eles já são poucos, tá? Isso é um conselho que eu dou. Os direitos que nós temos, eles já são poucos. Se a gente não busca ter o conhecimento dos direitos que a gente tem, a gente não consegue sair do lugar. Então, busquem. Porque eu tinha o manual do aluno embaixo do braço, recorri ao manual do aluno, fui bater na porta da reitoria e ninguém da reitoria sabia que eu tinha direito. Todo mundo só mandava eu trancar, tranca, 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 tranca. E a cada porta que eu batia, eu tinha que esfregar o danado do regulamento na cara das pessoas. E, pelo que eu entendi, a impressão que eu tive é que eu deveria ser assim, uma das primeiras alunas a bater o pé e exigir cursar em regime especial para alunas grávidas. Foi muito difícil conseguir, mas eu consegui, eu fiz, né, aos trancos e barrancos, lógico, eu não estou dizendo, eu não vou fazer aquelas mentiras de mãe nem de grávida não, tá, Mary? Não foi fácil, tá? Tive lá os meus percalços, mas é a chance que a gente tem, né? E a gente precisa usufruir do pouco que tem. E aí eu consegui. E me formei com um bebê nos braços, né? Que é a minha filha agora, que já tem 30 anos de idade. Outra coisa que eu queria falar também em relação a isso, aos regulamentos, aos direitos e ao espaço de fala, eu acho que realmente é muito importante a gente utilizar esses espaços de diálogo, de fala,
E aqui eu vou reforçar uma coisa que a Mary me falou há muito tempo atrás, né, quando a gente começou a conversar sobre isso, é que a gente precisa não só falar, eu não estou dizendo que não é para falar, sim, o diálogo é importante, o diálogo ele é a base para que a gente consiga organizar melhor as ideias e as possibilidades. Mas a gente precisa se mobilizar e unir esforços para também tentar reivindicar cada vez mais uma condição melhor para nos beneficiar de alguma forma, né? Então, esse é o meu relato como aluna que ficou grávida no último ano da graduação. Gente, foi lenha, mas eu estou aqui para contar a história, tá? E a última história, o último relato que eu quero dar é desse desenhozinho aí, que está na tela, que, olha, eu já não me lembro nem há quanto tempo atrás, mas uma vez, uma aluna que já se formou, já tem um tempo na farmácia, não sei se a Mary vai se lembrar, que é da Priscila Jacob. E ela também não tinha com quem deixar a filha dela. E, de vez em quando, ela trazia a menina dela para minha aula, e ela sempre vinha assim muito, é aquele papo que eu creio que todas vocês conheçam, né? A gente vai assim, meio de mansinho, né? Será que podia dar um jeito, não sei o quê, muito naquela de recorrer assim até à piedade dos outros, né? Eu falei assim, não, tudo bem, eu só tô com pena dela, né, coitada? Mas enfim, deixa ela aí, não vai atrapalhar não, até porque eu assisti aula com a minha mãe, né? Aí eu falei, não, tranquilo. E aí, tô lá dando aula, a menina ficou lá com a cabeça baixa, rabiscando no papel. No final da aula, ela me deu esse desenhozinho e pediu para me abraçar. E assim, eu não sei nem há quantos anos que eu tenho esse desenho, mas eu guardo, né? Porque eu acho que o pouquinho que a gente pode fazer, eu acho que pode fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Então, era isso que eu queria falar. Vou guardar meu desenhozinho, tá, gente? Que esse vai para os meus guardados. Isso é coisa que não tem preço. Leda, você me fazendo chorar pela segunda vez com seu relato. Maravilhosa. Obrigada. Que lindo, Leda. Obrigada. Obrigada. Ana? Boa tarde. Eu tava com a mão levantada, só que acabei caindo. E aí eu Sim. esqueci de levantar a mão. Então, eu ia perguntar, na verdade, porque eu tenho um filho, eu tô no segundo período de TO, e eu tenho um filho, meu filho tem 4 anos. Eu escutei algumas meninas falando sobre levar o filho para a faculdade e tal, porque não tinha com quem deixar. E assim, o que acontece? Eu engravidei com 16 anos, né? Eu tive meu filho com 16 anos, foi engravidez na adolescência, fui expulsa de casa, enfim. E aí, ano passado, ele entrou junto comigo para federal, ele passou para o segundo e eu passei para o IF. E aí, para o segundo de relembro, por sinal. E assim, eu comecei a trabalhar quando ele tinha menos de um ano que eu voltei para a escola e eu fui obrigada a interromper a amamentação, porque ele, na verdade, ele que largou, porque eu tirava o leite para dar para ele, só que ele acabou pegando fórmula e aí me largou. Eu sofri mais do que ele com o desmame. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, voltei para a escola para terminar os estudos e comecei a trabalhar muito cedo, então fiquei muito tempo fora. E eu decidi que ano que vem eu vou recuperar o tempo perdido com ele. E aí eu tinha essa dúvida de como é que é levar a criança para a escola, para a faculdade e tal, porque eu já escutei algumas alunas falando sobre isso. Eu posso compartilhar o que, né, que eu tenho de experiência levando meu filho. E eu levei o meu filho até 3 anos para o IFE.
E tem outras alunas nossas que levaram também os filhos de diversas idades, tá? Assim, ele vai continuar estudando pelo segundo, é isso, Carla? E daí a outra parte do tempo você vai levar ele? Isso, de manhã, ele estuda de manhã. Isso. E aí de manhã ele estaria na escola. E aí o que eu pensei foi jogar a maioria das matérias para amanhã e pegar o mínimo de tarde. Isso. Porque aí não ficou tanto tempo com ele lá. Isso, ó. Então, o campus ele não oferece infraestrutura, né? Como você sabe. O que eu fazia, além de usar os corredores e tal, que a gente usava muito, eu usei muito a igreja, tá? Principalmente depois que eu fui chamada na direção pela presença do meu filho no campus, porque, na verdade, eu fui a primeira a levar uma criança a frequentar o campus e, graças a isso, a primeira toma porrada e as outras, né, a gente vai abrindo portas e, né, começa a não ser tão mal visto isso, né? Então, assim, passei a usar muito a igreja que fica ali do lado, a cantina da igreja, eu fui muito acolhida ali. Eu trocava a fralda do meu filho naqueles bancos ali, sabe? A gente tinha o apoio ali da cantina, a gente tinha o apoio da casa paroquial, a gente tinha, apesar não sou católica, mas a gente tem uma muito boa relação, os professores de modo geral ali com o pároco da igreja. Também no Filé de Realengo, a gente foi muito acolhido lá, onde a gente levava o nosso filho para almoçar. Então, assim, eu ficava nesse jogo, sabe, Carla? E usando os espaços que eu conseguia no campus, com os profissionais, com os colegas que nos acolhiam. Então, outros colegas que nos acolheram muito, muito mesmo foi a COSAAT. Tá? Meu filho tirou sonecas no chão dentro da COSAAT. Ele já tirou sonecas no colchonete da fisioterapia no chão do laboratório. Tá? Então, assim, é isso. Eu já deixei filho de aluna tirar soneca no chão do laboratório, no colchonete. Peguei os colchonetes, aqueles mesmos que eu usava com meu filho, que ficam guardadinhos lá na COSAAT. Ele brincava com as bolinhas também da fisioterapia, brincava. Então, muitos professores da pediatria, da fisioterapia, a Bia, a Cris, a Elisa, também foram pessoas também que acolheram muito a gente. Então, assim, eu quero te dizer que há pessoas ali para acolher também, que você não vai ser a primeira, você não vai ser a única, que a gente tem que ocupar esses espaços sim, que é ocupando os espaços que a gente força o campus a criar condições para acolher a gente e as crianças, sabe? Então, eu acho que agora é isso. Tem que fazer, sabe? Então, infraestrutura a gente não tem muita. Na época, a diretora Hélia, no finalzinho, quando viu, né, teve essa questão toda, ela falou de uma certa sala lá que estaria subutilizada, então eu não sei se isso vai para frente, acho que é uma coisa que a gente tem que cobrar, né? Então, Alexandra, sobre a proibição, o que acontece? Esbarra numa linha tênue chamada liberdade de cátedra. Então, assim, só que eu penso, né, na questão legal, que a gente está num ambiente público. É um instituto federal. É um ambiente público, onde as pessoas têm direito de ir e vir. Tá? Então, apesar da liberdade de cátedra, você está num ambiente público. Então, assim, né? Eu faço a minha parte. Eu permito mães em todos os espaços. E as crianças idem. E facilito, e dou colo, e amarro no pano também, se quiser. Ensino, paro tudo para ajudar a dar peito. Faço, gente, faço tudo que puder. Tudo. Sabe? Mas eu não posso responder pelos outros colegas. Tá? Então é isso, Carla. Conta com a gente. Tá? Eu acho que é isso, assim, acho que é importante saber, né, Carla, que não é fácil, né? A Ana, que está com a mão levantada,
Depois passo a bola para a Ana, né? A Ana já levou as meninas dela, né, para assistir algumas aulas, né? Não existe não existe nenhum regulamento que diz que pode nem que não pode, né? E aí isso vai de cada professor, né? De cada campo, de cada servidor, né? Porque às vezes não é só o professor, às vezes é um outro servidor, né? Que vai dizer que não pode, que está proibido, enfim. Então, acho que é importante saber, Carla, que não é simples, né? Que existem muitos desafios nessa tarefa de levar uma criança para dentro da faculdade, né? Assim, acho que talvez se encontre com pessoas que acolham, talvez se encontre com pessoas que não acolham, né? Acho que é isso, né, Ale? Assim, o Nuged está à frente um pouco dessa discussão, né? A reitoria está começando a se sensibilizar um pouco com essa questão, tem chamado os Nugedes para conversar, que apesar, né, das pessoas acharem que o Nugedes é uma frente que vai falar só sobre diversidade sexual de gênero, né, as pessoas esquecem que a maternidade também está incluída aí quando a gente vai fazer essa discussão, né, de gênero, né. Então, acho que, assim, vários Nugedes do Instituto têm feito essa discussão, né, em relação à maternidade, então, tem sido, no momento, uma pauta no Instituto, né? Não acho que em março do ano que vem, se a gente, né, se todo mundo voltar para o presencial no que vem, vai ser simples levar um filho para dentro do campus, né? Seja qual campo for, né? Não acho que vai ser simples, mas acho que a gente precisa ir buscando os espaços de apoio e construir essas discussões. Então, quando a gente faz, por exemplo, essa discussão, né, na Semana da Saúde, é para a gente poder provocar um pouco essa questão para o campus, né? Não só para quem está aqui, a maioria que está aqui são mulheres interessadas nesse assunto, né? Mas que a gente possa provocar o campus para esse tema, né? Assim, quando a gente foi fazer essa proposta, por exemplo, dessa roda, né? Mandei mensagem para a Mariane, assim, 10 para meia-noite. Mary, consegui submeter, assim, faltando 10 minutos para o prazo, depois falei, acho que eu não vou conseguir organizar esse negócio. Não, Mary, vamos embora, porque é isso, né? Assim, ser mãe e trabalhar e estudar, são muitas frentes que a gente vai, né, encampando. Naila está lá com a Melissa levantando a mão, né, no microfone. A minha tá aqui com o pai para eu poder conseguir falar, porque hoje ela não foi para a escola, né? Murilo tá ali passando, né? Com um no colo, com o outro no colo, com mais um. Então é isso, né? Acho que tem uma coisa importante, né? Quando a gente fala de maternidade, que é rede de apoio, seja ela virtual ou presencial, nesse momento mais virtual do que tudo. Então isso ajuda, né? Porque a gente se apoia, a gente pode pensar estratégias, né? Então e pensar na estratégia. Estou vendo que a Mari perguntou se tem sido debatida alguma proposta de creche via instituto, assim. Isso foi um dos pedidos na carta, lá no início do grupo, né, de que fossem pensadas algumas frentes. Objetivamente, o que começou a ser discutido nesse momento no Instituto é poder adaptar a estrutura física para acolher as mulheres mães, né? Então, pensar em fraldários, né, para poder facilitar a troca, porque, por exemplo, a gente for pensar em Realengo, mas não só, a gente fez um pequeno mapeamento, por exemplo, não tem fraldário em praticamente nenhum campus. Realengo tem um na clínica escola improvisado, né, porque atende crianças, então precisava ter um espaço. Então tem lá um trocador em cima da pia, que possibilita que as famílias que levem seus filhos possam trocar. Certamente vários estudantes usaram, né, Mary talvez tenha usado muitas vezes também, com Miguel, né? Então, o que tem se discutido inicialmente é essa questão de infraestrutura física, mas a discussão sobre creche, por exemplo, tem sido uma discussão, né? A gente teve recentemente, por exemplo, a UERJ aprovou, por exemplo, um auxílio, né, para as estudantes universitárias, né? A UERJ aprovou. A gente tem também uma aprovação em relação a isso na Unifesp. Então, a gente tem tido algumas pequenas conquistas, mas que depende de uma organização importante, né? Então, acho que esse coletivo que começou no início do ano está conseguindo provocar algumas aberturas, pequenas, mas algumas, assim. Vou passar para a Ana, que já está um tempo com a mão levantada, depois a gente volta no chat. Ana.
Oi, gente, boa tarde. Eu sou egressa, estou muito feliz com o debate, porque eu entrei em 2015 no campus e eu confesso que foi muito difícil. Deixa eu desligar aqui, gente, peraí, que estão me ligando. Foi muito difícil, porque eu cheguei com duas meninas, né? A Ana Carolina tinha 3 anos, eu ainda amamentava, e a Maria Eduarda com 7. Então, assim, um debate que eu não sei se foi falado porque eu entrei depois, é que, assim, elas circularam por vários espaços no campus. Realmente a gente tem que se virar nos 30 para conseguir fazer com que o dia das crianças seja possível aí. Elas não iam todos os dias, mas quando elas iam era bem difícil. Elas participaram, inclusive, da ocupação. Eu achei que era importante que elas estivessem nesse local, entendendo um pouquinho, né? E aí o que acontece? No primeiro, assim, até o terceiro período, eu sofri muito com a questão da falta de empatia, principalmente em relação vamos, apresentações. Eu passei por uma situação em que minha filha estava doente e eu falei com uma professora, eu falei, olha, eu não vou conseguir chegar porque a minha filha está doente, eu estou indo para o pediatra. Ela falou, mas aí o problema é seu, até hoje. E assim, ver que vocês hoje têm um grupo, vocês estão se organizando. Nossa, gente, eu tô muito feliz. Assim, eu fui muito bem recebida por alguns, passei por dificuldade com outros, mas um ponto assim que acontecia muito é de vocês também sensibilizarem alunos. Eu sou mãe, eu não sou mãe adolescente, eu tenho 36 anos, mas eu me sentia muito fora dos grupos no sentido de, poxa, não vamos colocar a Ana no grupo porque a Ana tem filha e ela pode ter algum problema. Estou falando de sensibilização de colegas, porque a gente sabe que o Instituto, as pessoas entram por meio do Enem, a maioria das pessoas, né, dos calouros são novos, são bem novinhos, e aí não tem essa realidade de ter filho, enfim. Eu tenho um grupo, né, que foi maravilhoso, são minhas amigas até hoje, que me acolheu, mas como eu não conseguia acompanhar a minha turma, nas turmas em que eu não era do meu grupo, da minha turma de 2015.2, eu me via sempre destacada pela questão das minhas dificuldades, por conta da maternidade, por conta também, né, em algumas vezes, de sentir, do mais velho em si, mas enfim, de sensibilizar também os colegas, os egressos não, os calouros, quem está chegando, porque é isso, assim, é uma escolha, né? A gente tem a escolha de ser mãe e isso deve ser respeitado, assim. Quando teve uma leva que eu digo que era a água do instituto, né, das professoras engravidando, eu tinha absoluta certeza de todo o meu coração, gente, que algo mudaria para melhor em relação à maternidade. Eu tinha certeza, porque eu falei, cara, esse povo vai, desculpa assim a maneira de me expressar, mas o povo vai sentir como é a realidade com um serzinho que depende exclusivamente da gente dentro desse ambiente acadêmico, seja do lado de vocês como professores ou do lado da gente, porque maternidade é maternidade. Entendeu? Então, assim, era isso que eu queria relatar e, poxa, dizer que é um presente ver vocês se articulando, vocês enquanto grupo, que, assim, que venham mais conquistas aí desse grupo. É isso. Obrigada. Ana, obrigada pelo seu relato, que bom te ouvir, ver você aqui no campus de novo. Bom, vamos lá aqui o chat. A Lê, né, falando aqui, né, que de qualquer forma o GED está à frente dessa discussão, já é um apoio para esses casos, né, então acho que é isso, importante saber que o grupo do NUGEDS, né, estamos aqui representadas, eu, Mary, Leda e a Lê, tem a Márcia Dolores também, que não está aqui hoje, né, criar um ambiente acolhedor, mas também marcar terreno, né, então a Ali falando um pouco disso quando estava falando em relação àquele grupo, né, de poder provocar mesmo um espaço, né, aqui a Mari fez uma pergunta, eu respondi,
A Leda falando que a mãe precisa ser estiva muitas vezes, né? É isso, né? A gente precisa ser muitas vezes estiva, ter vários braços, né? Mas é por uma falta de apoio também, né? Acho que é importante a gente lembrar disso, assim, que quando a gente tem apoio, a gente consegue se cuidar, a gente consegue trabalhar e a gente consegue fazer todas as nossas tarefas sem sobrecarga, sem cansaço, né? E lembrar que essa imagem, né, da mulher que faz tudo e que se desdobra em mil e que dá conta de tudo, né, isso é uma imagem que o patriarcado colocou para nós, né, que a gente dá conta de tudo, que a gente tem uma memória gigante, que a gente faz tudo, assim, e aí a gente fica sofrendo, a gente adoece, né, e aí, enfim, a Lê falando aqui, né, entender que essa discussão não é só de mães com os filhos pequenos, é uma posição feminista mesmo, né, que é olhar para as questões de gênero, para as questões de parentalidade, não é olhar só para as questões das mulheres, mas principalmente das mulheres, né. Mari falando, né, em relação a se, para além da questão do auxílio, né, já dei uma resposta para isso, né, a Leda falando que a maternidade, ela realmente tem que ser discutida não apenas como algo de mulher, né, que é uma discussão de gênero, mas transcende o gênero, é de todos, né, é da tribo. Enfim, foram as contribuições que vieram aqui no chat. Mais alguém quer falar? Mary quer trazer mais alguma contribuição? Eu acho que vem também, a gente tem que começar a desconstruir determinadas coisas. Essa da Mulher Maravilha é uma, né? Desconstruir isso. Você não tem que dar conta de tudo. Não tem, tá? É cruel, exato. É cruel com cada mulher, sabe? Você não tem que dar conta de tudo. Outra coisa é aquela frase que eu, assim, sobe a raiva lá das minhas entranhas, assim, aquela quem pariu Mateus, que embale, sabe? Então é outra, assim, que a gente tem que, sabe? Por isso que eu botei aquela frase, né? É necessário uma tribo para a gente criar uma criança. A sociedade que a gente vive, ela é cada vez mais individualista. É eu, primeiro eu, né? É cada vez mais eu, umbigo, 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 sabe? Então, assim, a Covid, ela trouxe muitas crianças órfãos, muitas. Ela escancarou as mazelas, ela escancarou a carga mental das mulheres, né? Quando trouxe a crise, quando veio a falta de, que já era, né, invisível, essas portas se fechando, agora, então, né, sem a rede de apoio, quem fica com a criança quando essa mulher tenta se recolocar no trabalho, quando essa mulher tenta retomar seus estudos, quando ela tenta não parar os estudos, né? Então, vem a fala do professor, seu filho está doente, o problema é seu, né? Então, isso está incutido aquela quem pariu Mateus, que embale, né? Mas uma criança, ela não é só daquela mulher, ela é de todos nós. Aí retoma aquela fala, né? Nós estamos criando seres humanos, futuros cidadãos, pessoas que vão estar aí trabalhando, que vão se relacionar com outras pessoas, né? Então, sabe, é preciso de uma rede, é preciso de uma tribo para que isso flua, né? E aí vem aquelas, a gente remonta os nossos antepassados, né? Onde as pessoas moravam mais próximas, onde umas cuidavam mais, né? Sempre tinha uma tia, uma mãe, né? As pessoas moravam próximas e aí uma ia ajudando as outras e tal, e hoje a gente não tem mais isso, né? Nas grandes metrópoles isso é muito difícil de acontecer, né? Então, também, né, Denise, ser guerreira, nossa, tipo, né? E também essa comparação, né? Outra frase também que eu detesto é a menos. Ninguém deve competir com ninguém. Ninguém é menos do que ninguém, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém.
Então, é a gente entender o real conceito de vamos juntas, sabe? Então, você que tem um privilégio a mais, ajude aquelas outras mulheres que não são privilegiadas como você. O que eu posso doar? O que eu posso fazer? Né? Como eu posso agregar? Então, a gente, sei lá, essas coisas que eu vou pensando, né? Vou dar a palavra para a Mari agora. Oi, gente, boa tarde. Não vou abrir a câmera aqui porque estou sem condições. Na tripla jornada, né? Tentando dar conta de tudo, infelizmente. Bom, uma das questões que eu ia colocar, e eu acho que isso diz mais respeito às minhas colegas servidoras, é o quanto os processos de trabalho não contemplam essa singularidade do ser mãe, né? A gente teve uma discussão, né, um processo de trabalho que para mim foi muito marcante, assim, né, recentemente no colegiado, enfim, não vou entrar em detalhes, mas do quanto que, né, um ano depois, em pandemia, com uma criança pequena, não se consegue singularizar ou se entender que aquela servidora ou que aquelas servidoras estão incluídas em menos frente de trabalho, obviamente, né? E quanto que é cobrado a mesma coisa para todos, né? São todos mesmos pesos e mesmas medidas, sem considerar isso, assim. E enfim, foi um processo de trabalho que eu sofri muito, eu fiquei muito chateada, e o que eu acho mais simbólico é que eu só encontrei palavras de apoio, de acolhimento de mulheres mães, né, ou em sua grande parte de mulheres mães, porque de resto eu acho que a gente não consegue ainda sensibilizar os nossos colegas, sejam homens ou mulheres, ou enfim, né, desses processos, né? E aí eu acho que é um grande avanço a gente ter conseguido contemplar, por exemplo, em edital, né? Isso, né? De ser considerado mãe como um peso dentro da produtividade. É óbvio que não vai ser a mesma produtividade, uma mulher mãe, principalmente nessa condição particular que a gente está vivendo, né? Mas que somente nesses processos de trabalho, por exemplo, eu fico pensando, né, naquele pitch no rádio que a gente tem que fazer, né, o quanto que isso é completamente desconsiderado, né, o quanto que a gente tem que dar aula com o bebê no colo, né, porque, enfim, a criança chora e você tem que dar atenção, e quanto que isso não é contemplado nos processos de trabalho, e quanto que a gente tem ainda pela frente no sentido de sensibilizar do ponto de vista de uma solidariedade, de uma empatia, e também do ponto de vista institucional, de reconhecer, né, que não dá para fazer as mesmas cobranças para todos os servidores, né, eu acho que isso são dois processos que eu acho que tem que caminhar lado a lado, né, e que a gente ainda tem muito a caminhar, infelizmente. É um pouco essa a minha contribuição, por enquanto. Mas, assim, fico muito feliz da gente estar podendo criar esses espaços, né, de troca, de poder falar sobre isso, refletir sobre isso, incluir as mães discentes nesse processo, porque eu acho que também demanda, né, um olhar singularizado para essas mães, e, enfim, acho que é isso, acho que temos muito que caminhar. Obrigada, Mari. Acho que é isso, né? Acho que a gente vai vivendo as situações e vai criando os espaços e as brechas para a gente conseguir falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso em todos os lugares, né? Não dá para a gente não falar sobre isso mais, né? Isso não pode mais ficar por trás só com as mulheres que são mães, né? Assim, isso precisa estar na roda em todos os espaços, né? Quando a gente discute, assim. Acho que é isso. Tem mais contribuições? São 3h36, e a gente tinha colocado o prazo até 4 horas.
mas acho que a gente fez contribuições importantes, assim, né? Acho que foi um espaço bem rico, assim. Não sei, Mary, o que que você acha? Deixa eu fazer Uma uma pergunta pergunta, desculpa. rapidinho. Ah, opa, pode falar, Ana. Não é o meu caso, mas assim, eu acredito que para quem está com criança novinha, pré-adolescente, né, em relação a estágios, porque a gente sabe que muitas das vezes os campos de estágio são distantes. Enfim, eu fui super acolhida pela comissão de estágio na minha época de estágio. Na época eu estava com uma situação financeira difícil e tal. Falei, olha, não tenho condições de ir para longe, não só pela questão financeira, mas também pela questão da maternidade em si. Só que em pensar nesse grupo de vocês, algo que pudesse facilitar, porque a gente sabe, vamos supor, uma pessoa que mora em Realengo, vai no estádio lá no Oscar Clark, tudo fica mais difícil. Às vezes a pessoa tem que se organizar em relação a pegar filho na escola e fazer alguns arranjos na vida, e a gente sabe que a escolha de estágio é uma questão de sorteio, de organização, enfim. Eu só queria colocar que isso foi desgastante enquanto eu estive aí como discente, porque na hora de escolher o estágio, algumas pessoas falaram assim: ah, vamos por nota. Caramba, pelo amor de Deus, gente, Instituto Federal. Mas que se tenha esse olhar, né, diferenciado para essas pessoas que estão principalmente amamentando, porque se para ir com uma criança difícil, tu imagina se deslocar para um local de estágio, que é impossível levar uma criança para um hospital, pelo menos eu acho, né? Então foi só algo que me veio à memória de uma dificuldade que eu não vivenciei com criança pequenininha, mas que vivenciei pela questão da locomoção, de eu circular de um espaço para o outro, entendeu? Só para vocês também colocarem isso, talvez, né, como uma pauta para se pensar na escolha de estágios para quando voltar, enfim, só isso. Ana, é muito importante isso. Acho que é uma coisa que a gente pode anotar, assim como a Mari, a Mariana sugeriu, né, de levantar alguns pontos para encaminhamentos. Eu acho que vai começar agora uma nova gestão no campus, então a hora é essa da gente levar, né, encaminhamentos daqui. Eu acho que temos que fazer isso, sim. E só para falar uma coisa que eu deixei ali no chat, é o seguinte: na página do Nuged Somos, que é o Nuged de Realengo, a gente já fez um post com os direitos das grávidas, das gestantes e mães, estudantes, tá? Tiradas tanto da legislação global quanto do regimento do IFRJ. Então, vale a pena, tá? Entrar na página, curte lá. E vejam que, assim, tem uma licença para gestante, que ela pode fazer tudo em casa, tá? Enfim, tem isso. Obrigada, Leda. Tem amparos, né? São 4 meses, tá? É muito pouco, mas a gente tem, né? Tem que correr atrás. Muitos estudantes não conhecem isso. E essa questão do estágio Ana, né, que na farmácia os estágios eles são feitos de forma diferente, mas que é o aluno que escolhe o estágio. Então, na TO e na FIS, eu acho que é uma questão que precisa, sim, né, Ana, levar isso até conversar com o COIE, conversar com a direção de ensino e com as coordenações dos cursos para levar essa pauta, né? Carla? Então, eu ia perguntar se tem algum grupo de alunos ou professores que tem essa conversa, tipo, mais frequente, não só na Semana da Saúde. A gente tem um grupo do WhatsApp que foi formado pelas discentes, elas me incluíram, depois eu incluí a Ana, que chama Mães do IFRJ. Eu vou pegar... É que eu não estou com o WhatsApp aberto aqui no computador, mas, Carla, eu vou deixar o meu contato aqui. Quem quiser, gente, vou deixar o meu contato
Vocês podem mandar um WhatsApp e eu coloco vocês no grupo das mães do IFRJ Realengo, tá? Eu acho que tem uma coisa importante nisso, acho que, Mari, acho que vai ser importante a gente fazer uma relatoria das demandas que estão aqui, né, assim, acho que o Instituto tem começado a perguntar isso nos JEDs, mas tem também o coletivo, né, que eu estou aqui representando também, então acho que levar para esses dois espaços, né, acho que a gente precisa levar isso, né, acho que vai ser fundamental, né, e acho, Ana, assim, acho que tem uma coisa que a gente, enquanto docente, a gente precisa mesmo se organizar para acolher essas demandas das estudantes, mães, né, e acho que os estudantes também precisam se organizar também enquanto um coletivo, tem alguma coisa que é importante dos estudantes fazerem, né, tem uma, uma moça que tem estudado sobre os coletivos discentes universitários. O nome dela é Juliana Márcia. Eu vou separar depois desse material, eu vou colocar para a gente postar lá na página do Nugedes. Ela tem um mapeamento dos coletivos de mães discentes, dos coletivos de mães do Brasil, mas de mães discentes também. Então, ela tem um trabalho sobre isso, é o doutorado dela aqui na PUC. Então, ela tem sido um apoio, inclusive, para estudantes que querem formar coletivos dentro das universidades. Então, acho que é legal também procurar esses lugares que já estão, né, que já estão estruturados para poder pensar isso para o campus. Então, pode ser legal para você, Carla, que está chegando, né, que tá preocupada e querendo se ocupar com isso também. Então, acho que tem frente que acho que você, mas tem uma que é nossa também, acho que pode contar conosco nesse caminho. Eu acho que, se não tivermos mais contribuições, só um minutinho. Eu ia falar que é importante essa organização, gente. Quando eu entrei no grupo do coletivo de mães lá de Realengo, muito se fala assim, porque tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, mas a gente precisa, na instituição, não adianta só a gente ficar só falando, sabe? A gente precisa se organizar, montar uma carta, uma demanda, enfim, de chegar lá e pá, na mesa da direção, sabe? Nem que seja elegendo uma pessoa para fazer isso, ou indo, olha, essa aqui é uma demanda do grupo, nós nos reunimos e tal. Então, a gente precisa, infelizmente, a gente precisa formalizar isso, para a gente chegar com essa demanda e entregar, sabe? E correr atrás. E isso pode ser também contar com o apoio do Nuged. O Nuged está aqui para isso, sabe? Então, eu convido a todas para se juntar, unir forças, para a gente conseguir melhorar nossas estruturas, melhorar nossa visibilidade dentro do campus e criar mais espaços, tá? E, assim, agradeço muito a fala de cada uma, a presença de cada um de vocês aqui, cada uma e cada um, tá? Por nos ouvirem e gratidão imensa por trocar tantas experiências e eu poder aprender tanto com vocês. Eu também queria agradecer a todos e todas que estiveram por aqui. Acho que foi um espaço super rico de trocas, foi um espaço super importante, ouvir cada experiência, cada relato, né? E poder aprender também. Muita gratidão. Acho que por hoje, então, encerramos. Eu vou interromper aqui a nossa gravação. A gente vai enviar ela lá para o